Sobre o episódio da Previdência Social do INSS, esse escândalo que foi o roubo, e é isso mesmo, roubar o dinheiro dos aposentados e pensionistas. Desde 2016 funcionava assim, com esses descontos para essas entidades. Algumas conseguiam, era autorizado, mas se observa aí pelo que foi apurado até agora que a maioria dos aposentados tinham desconto sem qualquer tipo de autorização, sem qualquer tipo de conhecimento. E quando tentava fazer o cancelamento, sempre eles enfrentavam dificuldades. Esse levantamento que aponta aí um rombo que pode ser de mais de 6 bilhões de reais para os aposentados e pensionistas, vem desde 2019. Precisou a Polícia Federal entrar na história para que se tomasse uma medida drástica, que já deveria ter sido tomada há muito tempo, de cancelar tudo, para começar a olhar se vale a pena ter esse tipo de desconto, e se for para ter, como vai funcionar para não ter o desconto indevido, como estava acontecendo. O ministro Carlos Lupe, da Previdência, desgastado, pressionado, entregou o cargo. Isso não estanca a crise, por 2 motivos. Primeiro, o INSS, o governo, precisa dizer como é que vai ressarcir. Vai conseguir pegar de volta esse dinheiro todo? Dificilmente. Porque se foi para as entidades, isso aí foi pulverizado, esse dinheiro. É tanto tempo já que estão desviando. Vai ser o contribuinte, ou seja, todos os contribuintes brasileiros que, com dinheiro do Tesouro da União, vão bancar essa diferença? Vai ser assim? Bom, essa resposta não foi dada ainda. E agora um outro ponto que chama atenção. O ministro Lupe ficou desgastado e caiu porque ele sabia da situação e nunca tomou a medida que deveria ter sido tomada, que era cancelar tudo. Cancelar tudo para começar a devolver e deixar esse rombo menor. Se encontraram no início do governo um problema que já era do governo anterior, a primeira coisa que deveriam era dar um canetaço lá e para de o que fizeram agora. Mas fizeram por quê? Porque a Polícia Federal entrou na história e a sociedade se deu conta do que estava acontecendo com os aposentados e pensionistas. O ministro sai e quem fica no cargo? Número 2. O número 2 da pasta. O número 2 da pasta, normalmente o que acontece nos ministérios? O ministro geralmente é um cargo político, toma decisões, é verdade, mas a execução, as coisas do dia a dia, quem toma conta é o número 2, que é o secretário executivo, que é o ex-deputado federal Volney Queiroz. E o deputado, se o Carlos Lupe, o ministro, caiu porque deixou de tomar as decisões que deveriam ser tomadas, por que fica o número 2 que estava junto com ele? Ou o número 2 não fazia nada, não mandava nada dentro do ministério, ou simplesmente está sendo deixado lá. Bom, vamos tirar o Lupe, porque daí o Lupe, a gente tira ele que está desgastado para tentar melhorar um pouco a imagem do governo, que já era ruim, fica pior ainda agora com os aposentados e pensionistas. Mas aí a gente deixa lá o 2, porque o Lupe vai continuar mandando no ministério. O mesmo grupo político vai continuar mandando no Ministério da Previdência. Eu não consigo entender. E é do mesmo partido, né? Porque se o ministro sai porque deixou de agir como deveria ter agido, por que fica o número 2 que estava junto com ele, que deveria ter tomado as medidas também? Então, podem anotar aí para os próximos dias, na próxima semana. Não vai estancar a crise na Previdência Social, no INSS, simplesmente a saída do ministro e ficando lá o número 2, que na verdade pode ser o quê? Um pau mandado do ministro que está saindo. E tem reportagem do Jornal Nacional, né, Stout, que menciona uma reunião de 2023, na qual o ministro, na época, Carlos Lupe, já havia sido alertado de que havia problemas, e a reportagem cita que o Queiroz também tinha participado. Sim, o número 2 é o executivo do participava ministério. De tudo, né? Então... É um cargo muito importante, eles ficam normalmente na sombra do ministro, mas eles têm um cargo muito importante porque é quem toca o dia a dia do ministério. O ministro faz a agenda política e o executivo, que é o número 2 da pasta, toca as coisas administrativas do ministério. E impressionante o quanto isso atingiu, né,
pela projeção de rombo, né, de mais de 6 bilhões de reais, a gente já consegue ter uma dimensão dos prejuízos. Mas quando eu fiz uma reportagem logo que saiu essa questão da fraude, a gente pediu no WhatsApp que os ouvintes mandassem se achavam que tinham sido vítimas da fraude. E o que nós recebemos de mensagens de pessoas mandando os extratos com esses descontos dessas associações, desses sindicatos, e são pessoas que não têm tanta afinidade com tecnologia. E daí não conseguiam cancelar. Que não conseguiam cancelar, que acabavam deixando assim mesmo, perdendo o seu dinheiro, né? Algo que elas têm direito, mas que não sabiam nem como proceder, como conduzir, ou tentavam e tinha que ser na base da insistência para conseguir cancelar ou para conseguir pelo menos alguma resposta. Então, são pessoas que precisam de um esclarecimento, precisam que alguma medida seja tomada. Vejamos se vai continuar no cargo mesmo ou sofrerá pressão também o novo ministro Volney Queiroz, que era o número 2. Era o auxiliar mais próximo do ministro Carlos Lupe, que está deixando a pasta em meio à pressão da opinião pública.